Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos. Hoje, novamente, como sempre nos encontramos aos domingos, hoje, 10 de setembro de 2023, nós temos o nosso encontro espiritual. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. E nós sempre nos reunimos aos domingos, abrimos os nossos lares, convidamos Jesus, os benfeitores amigos, e juntos nós participamos desse momento que é o Evangelho no Lar. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se fazendo parte desse encontro. Coloque seus copinhos, suas garrafinhas de água, ao final ela será magnetizada, transformada na medicação de acordo com as necessidades de cada um, e nós aproveitamos para cumprimentar o nosso querido amigo José Roberto Araújo, a Mariana Fosati, o Pedro Balalai. Os amigos vão chegando devagarinho, e nós lembramos, peguem os seus evangelhos, quem desejar acompanhar junto conosco. Nós estamos no capítulo 3, capítulo 3, Ainda né? 3. No capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar do item 9. Boa noite, Geraldo Rodrigues, seja muito bem-vindo. Geraldo, dando boa noite a todos, paz, luz, saúde, perseverança, harmonia e uma ótima semana. O Geraldo resumiu tudo de uma forma muito objetiva, mas é o que nós desejamos. Boa noite, Tassimara Sírio, nossa querida amiga Tassimara. Seja muito bem-vinda. Então, amigos, é uma alegria estarmos aqui juntos, preparando espiritualmente o nosso ambiente, lembrando a importância do Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele é um momento que nós reunimos com a família, ou mesmo individualmente, e fazemos essa ligação espiritual com os benfeitores, com os nossos protetores individuais, com o nosso anjo guardião e principalmente com o nosso Mestre Jesus. Então, é muito importante fazermos o Evangelho. Quando realizamos o Evangelho no lar, nós criamos uma barreira de proteção em torno do nosso lar. Auxiliamos vibratoriamente tanto o nosso lar, quanto também aqueles que estão à nossa volta. Nós lembramos no livro de André Luiz, O Espírito, quando ele fala dessa importância do Evangelho no lar. Eles vão visitar uma família que estavam realizando o Evangelho e toda aquela proteção espiritual em torno daquele lar. Então, é muito bom, muito necessário, muito produtivo. E nós sempre gostamos de lembrar também para aqueles que têm criança, porque às vezes já ouvi pessoas dizerem assim, mas eu tenho crianças, eu espero eles dormirem para fazer o Evangelho. Não, vamos envolver as nossas crianças. Elas participam, desde bebezinha elas já podem participar, sendo um momento mais lúdico, de acordo com a idade da criança, através de músicas, historinhas. Então, não percamos essa oportunidade. Cumprimentando também a minha xará. Boa noite, Leila, seja muito bem-vinda. Então, nós estamos aqui agradecendo muito o carinho de vocês e vamos iniciar. Já estamos quase recuperados, a voz já está conseguindo falar mais tempo sem muito incômodo. Boa noite, Eliane Galindo, sejam muito bem-vinda. Eliane
diretamente de Caruaru, Pernambuco. Que bom, Eliane. Então, aqui nós vamos abrir o livro Vinha de Luz. Nós podemos utilizar outros livros de mensagens, mas como esse livrinho já está aqui juntinho da gente, a gente acaba sempre se utilizando dele. Mas podemos, o Evangelho não é um ritual, o Evangelho no lar, mas geralmente o que a gente faz? Lê uma página, uma mensagem, entra nesse clima espiritual, faz uma prece de abertura, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, comentamos de acordo com o nosso entendimento e fazemos uma prece ao final. Então, nós abrimos aqui, do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, a mensagem 82, sem desfalecimentos. E Paulo escrevendo a Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vamos repetir o que Paulo escreve à igreja e o que Emmanuel traz de reflexão. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. O benfeitor assim se pronuncia. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Vocês devem conhecer, já terem conhecido pessoas assim. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem-fazer. São crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda a confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita, nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem, problema da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Nós vamos repetir o último parágrafo da mensagem 82 do livro Vinha de Luz. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos.
a mensagem 82 do livro Vinha de Luz, sem desfalecimentos. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Irmãos, vamos orar, agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Jesus afirmou: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei, sentindo a presença do Mestre em nossos corações. Nós vamos dando início a mais esse evangelho no lar, com gratidão, com alegria, e pedimos, Senhor, esteja sempre junto a nós, nos auxiliando, nos conduzindo, nos orientando. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco, agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, aproveitando também, cumprimentando a Mônica Pascoal. Seja bem-vinda, Mônica, que bom. Eu estava lembrando hoje de você, e você aqui conosco. É muito bom, ficamos muito felizes. Antes de iniciarmos o nosso evangelho da noite de hoje, nós não podemos deixar de mandar um abraço muito carinhoso, vibrações de muito carinho, de muito amor, de muita coisa boa para os nossos queridos Arnaldo Reis e Eudócia Reis, vovô e vovó. Sejam muito felizes, aproveitem bastante esse momento tão especial, porque passa muito rápido. Curtam bastante, mimem bastante, beijem bastante, enchem de muito carinho, porque passa rápido demais. Toda oportunidade que tiverem de estar juntos, aproveitem, porque é muito bom. E antes de iniciarmos, mandando também um abraço para a nossa querida Niva, de Zé Duque, Roseli Martins. Então, amigos, o Roberto agora... Um abraço também para a Suzy. O Roberto vai iniciar agora a leitura, a reflexão aqui do capítulo 3. A semana passada, antes dele iniciar, a semana passada, nós acabamos fazendo uma pequena confusão e pulamos, ao invés da gente ver o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, nós pulamos para o item 10. Então, hoje, nós vamos voltar um pouquinho, vamos para o item 9, hoje o item 9 do capítulo 3, e a semana que vem nós vamos para o item 11. Aí nós vamos na sequência correta. Lembrando que o capítulo 3, o título do capítulo é Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, Roberto. Muito obrigado, queridos amigos, queridas amigas. Boa noite mais uma vez. Aqui nos encontramos. Renovando nas saudações que a Leila já formulou de maneira muito particular aos nossos queridos Arnaldo e Eudócia, né? Recém-tornados avós. Que coisa gostosa, né? Não é a família que amplia, na verdade, a família se reencontra, né? Porque já estávamos ligados, como ainda continuaremos, durante muito tempo com a nossa família de outro plano da existência. Mas aí ficam, então, as nossas considerações e, sem exagerar muito, até para não atrapalhar aos pais recém-transformados, né? Agora, eu gostaria de fazer uma menção à página de abertura, antes de nós entrarmos no item 9
do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre desfalecimentos. Então, quando nos falecem a vontade, porque muitas vezes essa vontade ainda é muito infantil, porque nós nos decepcionamos com muita facilidade. Eu tenho uma sugestão que serve para mim, já serviu, e também compartilho com vocês. Em qualquer nível de relacionamento ou de resultado de trabalho, nunca coloquem expectativas muito acima. Assim, vocês estarão vacinados contra as decepções, contra as ingratidões. Funciona, gente, funciona mesmo. Muito bem. Então, agora, como a Leila já reparou, na semana anterior, nós pulamos o item 9. Vamos direto para o 10, que pressa, né, Leila? Uhum. Então, agora nós vamos no item 9, que é Instruções dos Espíritos, né, que é o subtítulo do capítulo 3, que fala sobre os mundos inferiores e os mundos superiores. Kardec inicia dizendo que nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimos diversas da vida da Terra, na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. E nós ficamos pensando nos institutos de beleza, né? Que fala que ainda há as características, a forma será a humana. Aliás, ele afirma que é sempre a humana, ou seja, não muda, pelo menos no que diz respeito aos aqueles de mundos que já estão situados no grau superior ao nosso. Então, esta forma humana, ela não precisa de maquiagem, porque ela é já naturalmente embelezada. Nós vemos nesses filmes de ficção que vêm seres de outros planetas com formas diferentes da forma humana, às vezes numa forma animalesca, mas se a tendência, à medida que nós vamos evoluindo, é como Kardec coloca, nos purificarmos, inclusive o nosso corpo ele se torna muito mais sutil, seria um retrocesso, né? A gente estar numa aparência, e a gente vê muito nesses filmes, uma aparência, às vezes, de um lagarto, de uma coisa assim que não tem nada a ver, porque, afinal de contas, se eles já conseguem vir ao planeta Terra, eles têm que ser mais evoluídos do que nós. Então, a aparência deles tem que ser muito melhor do que a nossa, se não pior, né? Correto. Muito obrigado, Leila. Kardec continua dizendo ainda: o corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Olha o que a Leila acabou de falar. Está aqui. Não tem a materialidade que tem aqui na Terra, portanto, são muito sutis, né? As indumentárias de que os espíritos se servem nesses mundos superiores. E as doenças, eu vou ler aqui que as deteriorações, no meu caso, se aplica muito bem, né? Que é a chamada terceira idade. Então, essas deteriorações não ocorrem, porque nós sabemos que a matéria provoca essas limitações e degradações. As formas, né, acabam se alterando. E ainda diz assim: mais apurados, os sentidos são aptos a percepções, aqui neste mundo, a grosseria da matéria obsta. Ora, nós temos essencialmente 5 sentidos. Alguns têm outro sexto, né?
que é uma paranormalidade, etc. Mas muito, muito mais sentidos são próprios ou apanágios de espíritos aptos a habitarem esses planos superiores da vida, né? Que são mais apurados. Então, não sofre as limitações grosseiras da matéria, como é aquele que se acha reencarnado num orbe equivalente ao nosso. Lembrando sempre que nós temos como referência o planeta Terra, mas existem muitos, milhões, certamente, de planetas equivalentes ao mesmo nível evolutivo em que, ora, nós aqui nos encontramos. E antes que alguém pense e falasse, eu quero um dia habitar esse planeta, eu tenho uma sugestão também, minha gente. Vamos trabalhar neste planeta, destinados pelo Criador, para que nós nos aperfeiçoemos. Porque se espíritos de outra hierarquia, bem mais elevada, descer até a Terra, certamente nós aqui poderemos, de futuro, continuarmos. Agora, a necessidade de muito trabalho, vamos reconhecer. Né? Agora, Kardec fala ainda, ele diz assim, a leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço, além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam, os manes, são as almas dos mortos, nos campos elíseos. E os campos elíseos representavam o lugar de destino dos bem-aventurados. Era o paraíso, segundo a mitologia grega. Leila, está podendo falar bem hoje, né? Quer comentar isso aí? Não, pode prosseguir. Ok, muito obrigado. Então, olha, eu já sonhei, e como a gente sabe, os sonhos nada mais são do que uma emancipação relativa da alma. A alma é o espírito encarnado. Ou seja, eu me vi em sonho levitando. E é uma coisa fantástica. Então, a gente imagina que a leveza desse corpo sutil, que é o perispírito, em outros planetas, quais os dos mundos superiores, eles permitem que nós locomovamos com muita facilidade e rapidez, ao invés de se arrastar penosamente. Como diz assim, ele não tem essa densidade que praticamente nos chumba a superfície da Terra. E, além disso, eles não empenham muito esforço. Portanto, também, a longevidade é muito grande em tais esferas. E assim como nós também imaginávamos, que já são parte da mitologia grega, mas que nós sabemos que as mitologias guardam uma relação muito estreita com a realidade, porquanto, independente de valores culturais, de aceitação ou de negação, em todos os tempos, nós sempre fomos visitados e visitamos aqueles que estão em outras esferas. Por isso que aqui eles chamam de manes, que são as almas dos mortos, que iam lá para os campos elíseos. Né? Eu aproveito para perguntar a vocês, eu lembro também só uma vez que eu consegui, durante o sono, sair assim, levitando, mas estava baixo, espírito que não é evoluído, né? Eu conseguia sair da minha casa, ainda era criança. Eu saía da minha casa, criança, assim, chegando na adolescência. E ia até um determinado ponto, próximo da minha casa, mas assim, bem rasteiro, estava flutuando, mas não estava lá no alto. Mas aí eu aproveito, pergunto a vocês, alguém assim já teve essa sensação também, um sonho de estar voando? Me contem aí para a gente,
que aí depois, no finalzinho, a gente vai verificar. Agora não, mas estamos já encerrando, aí nós vamos ver se alguém já teve também essa experiência. Então, Roberto, pode prosseguir. Aqui, então, ainda diz assim, Kardec: os homens conservam a seu grado, quer dizer, de acordo com a sua vontade, né, os traços de suas passadas migrações, e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Nós sabemos que os espíritos, através das nossas visões e percepções mediúnicas, quando eles querem se fazer reconhecer, eles se apresentam tal como nós os conhecemos, em uma reencarnação recente. Então, mas aqui pode-se também referir, como diz assim, às passadas migrações, ou seja, reencarnações, né? E se mostra a seus amigos tais quais estes os conheceram. Porquanto ele está irradiando uma luz, vamos assim dizer, divina, e é como apropriadamente Kardec aqui coloca. Então, estão transfigurados pelas impressões interiores. E essas impressões são sempre elevadas. Por isso que eles estão fulgurantes. Então, quando nós vemos um espírito de elevada hierarquia, percebemos a sua iluminação. Não é senão por outro motivo que quando Cristo quis eleger, ou quando ele elegeu Paulo para ser o difusor da sua mensagem, da Boa Nova, ele fez de tal forma, com a sua luminosidade, que Paulo praticamente ficou cego durante algum tempo. Né? Ainda continuando, diz assim: em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. Aí seria aquela coroa, né, Lélia? Nós percebemos, e que os pintores, como diz assim, eles figuram nos santos, né? É porque a semana que vem a gente vai concluir o item 9. Mesmo aqui, dentro do nosso nível evolutivo, pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade conseguem perceber a luminosidade do outro, o perispírito do outro. Então, na realidade, a gente fala Kardec, mas nós temos que lembrar que nós estamos vendo agora as instruções dos espíritos. E esse item 9, o item 10 e os seguintes, até o item 12, do item 8 ao item 12, é um resumo que Kardec fez do ensino de todos os espíritos superiores. Então, os benfeitores que fizeram parte da codificação passaram essas explicações, como que são esses mundos superiores, e Kardec fez esse resumo para que a gente possa ter uma visão, mesmo que seja assim, muito pequena, porque para que nós possamos realmente entender, só quando nós passarmos por esses mundos, mas já dá para que a gente possa ter uma noção disso tudo. A semana que vem, nós vamos concluir o último parágrafo do item 9, e lembrando, deixa eu ver, alguém colocou, alguém aí já, a Sueli diz... A Sueli, voando, a Sueli nunca sonhou. Ela tinha mais era pesadelos. E agora ela quase nem lembra dos sonhos também. Provavelmente você continua sonhando sim, só que nem sempre a gente lembra. Às vezes o sonho, assim, em função do cansaço, em função de uma série de coisas, a gente acaba
esquecendo, né? Oh, Cirlei, boa noite, Cirlei, seja bem-vinda, nossa querida amiga de Arthur Nogueira. Mas então, deixa eu ver, fora a Cirlei, que eu ainda não cumprimentei, a Inês Luchese, a Flávia Svensson, a Ana Eliane, a Maria Dolores, quem mais aqui que eu ainda não vi? Deixa eu ver. Então, amigos, nós vamos... É só um adendo, Leila. Aqui fica uma sugestão, eu costumo fazer habitualmente. Claro que há momentos em que eu esqueço, da preparação para o sono. E se você se prepararem convenientemente, ou seja, superando um pouco esse cansaço, deve se cansar, mas não ficar a exaustão. Quando ficamos exaustos é que é o problema. Então, preparemos-nos para o sono. Eu vou dizer para vocês vão ver paisagens, situações indescritíveis, maravilhosas. A Eudócia disse que voando não, mas já sou eu caindo da cama. Ainda bem que foi só um sonho, né? A Mônica Pascoal diz, eu já me vi deitada, dormindo, acima do meu corpo, perto do teto do quarto. Aí já foi o corpo ali e o perispírito, ela conseguiu perceber, né? O perispírito percebendo o corpo. Que, aliás, é muito frequente também quando a gente está naquele sono anestésico, né? A Eudócia dizendo que acordava cansada. Olha, quando sonhava que estava nadando no fundo do mar. Nossa, lá no fundo do mar. Será que você ainda tem as reminiscências de quando você foi um peixe? Acordava nadando no fundo do mar. E a Mônica diz o quê? A Mônica já sonhou com o pai. A Mônica cruzou com o pai durante o sono. Mas então, amigos, semana que vem a gente conclui esse último parágrafo do capítulo 9. Ela diz que tentava gritar e não conseguia. E a Niva diz que na terça-feira ela sempre sai do corpo. Mas, então vamos. Quem ainda não colocou e desejar colocar, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, ela será magnetizada. Nós vamos também receber o passe magnético espiritual. E para aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram, participem também como se presenciais estivessem, com muita fé, com muita esperança. Coloquem também o seu copinho, sua garrafinha de água. Participem desse momento agora com convicção de que serão beneficiados, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Pode ser que daqui a um ano alguém esteja nos assistindo e será beneficiado da mesma maneira. Boa noite, Gleice Luz, também sejam muito bem-vindas. Então, amigos, vamos agora fazer a nossa prece para aqueles que nesse momento sentem uma necessidade maior de receber. Mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. Mas para os que sentem que têm condições de doar, vamos agora fazer uma grande rede de doação. Jesus conta conosco. O Pai se utiliza de seus filhos imperfeitos no auxílio da sua obra. Então vamos oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos com muito amor, com muita fraternidade, para que junto a cada benfeitor amigo que agora se encontram conosco, nós possamos auxiliar, possamos fazer essa mudança planetária, tocando os corações aflitos, angustiados, tocando os corações daqueles irmãos que neste momento não têm nenhuma fé, pensam que somente essa vida é que existe e que se eles não aproveitarem esse momento, tudo estará perdido.
E dessa forma, quantos desequilíbrios, quantas desarmonias, quantas decisões equivocadas e ruins podem vir desse pensamento. Então, nós vamos envolvendo agora todo o nosso planeta Terra, rogando aos governadores espirituais de cada nação que se juntem a nós, que seus mensageiros se juntem a nós e que possamos trazer, neste momento, uma grande mudança para o nosso orbe, envolvendo todo o nosso planeta de vibrações de muito amor, de muita fraternidade, de muita paz. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Senhor, livra-nos das nossas próprias imperfeições, do ciúme, da inveja, do egoísmo, do orgulho, da maledicência. Ajuda-nos, Senhor, a transformar o nosso planeta, a pacificar os corações, que sejamos nós instrumentos, aonde chegarmos, sejamos nós a fazermos a diferença. E nessa noite, apesar de termos a certeza, porque Deus opera em todos os momentos, mas nós pedimos, Senhor, por todos esses irmãos que desencarnaram durante esta semana, de forma trágica, de forma abrupta, violenta, através das forças da natureza. Sabemos que tudo está dentro de uma programação divina. Esses momentos servem para que também trabalhemos o nosso orgulho, a nossa vaidade, percebendo que somos pequeninos diante da força, diante do poder, diante de todo esse universo que nos cerca. E nós pedimos, envia teus mensageiros para acolher cada um desses irmãos, levando-os para esse novo recomeço, mas acolhendo também cada familiar, cada ente querido, cada amigo que aqui ficou, que eles possam sentir nesse momento em seus corações um suave refrigério, pacificando, aliviando suas dores. E nesse momento, nós envolvemos todo o nosso orbe com muito amor, com muita paz, adentrando nos lares, pacificando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, um planeta de provas e expiações. É um grande hospital. Tantas enfermidades, tantas dores, tantas angústias. E nós vibramos, e nós confiamos que as nossas vibrações se transformam agora em gotículas de amor, como suave refrigério no coração de cada um desses irmãos. Vamos vibrando muito amor e muita paz. E enquanto os emissários divinos vão dando continuidade a esse trabalho,
Nós pedimos também às equipes espirituais que possam magnetizar as águas, as medicações, que possam magnetizar tudo que for possível para aliviar, para consolar, para curar. E pedindo neste momento, pelos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, pedindo pelo aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, para que os benfeitores, vasculhando as nossas mentes, possam oferecer o melhor a cada um que neste momento nos venha ao pensamento. Roguemos com muita confiança. Com gratidão aos benfeitores amigos, por tudo que está sendo oferecido aos nossos lares. Nesse momento, nós vamos pedir à benfeitora Sheila que, de maneira carinhosa e amorosa, possa estar ao lado do pequenino Daniel, da sua mãezinha, de seus familiares, envolvendo a esse espírito nesse retorno à carne, para que seja somente motivo de alegria entre seus familiares, entre os entes queridos, porque temos a certeza que uma grande equipe espiritual está ao seu redor, auxiliando nesse novo recomeço, que ele possa receber todo o auxílio, todo o carinho, toda a proteção de Sheila, espírito tão amoroso. E nesse momento, nós vamos nos colocar receptivos para recebermos o passe, essa energia de cura, essa energia de amor que nos é ofertada através dos emissários divinos. Aproveitemos esse momento para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos.
graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos emissários divinos, agradecendo aos nossos protetores individuais, anjos, guardiãos da nossa vida, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, abençoe a nossa semana que se inicia, conduza-nos sempre, Senhor Jesus, pelo caminho do bem, do amor e da caridade, que possamos estar reunidos novamente no próximo domingo, participando desse encontro espiritual. E com gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai, nós vamos encerrando mais este Evangelho no Lar. E convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, amigos. Depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Um abraço também para Vera Lúcia Soares. Seja bem-vinda. Amigos queridos, amanhã, segunda-feira, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, a nossa palestra semanal. Contamos com vocês, aproveitando para lembrar, porque vocês que sempre nos acompanham já sabem, mas a gente precisa lembrar, porque às vezes outros vão pela primeira vez nos acompanhar, então saber que nós temos o nosso canal no YouTube com mais de 1000 lives postadas, todas separadas em playlist de fácil acesso, cursos, palestras, o estudo do Evangelho. Então entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Jesus conta conosco. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque lá no YouTube tem outros centros de estudos espíritas, Allan Kardec. Então, entrem no canal correto e entrem lá, compartilhem, vamos fazer essa grande rede de trabalho no bem. Deixa eu ver aqui, tem a Mônica dizendo... Ah, que bom, Mônica, que bom. A Mônica dizendo que é bom ouvir a nossa voz. E graças a Deus eu estou conseguindo falar depois de quase um mês, ou mais de um mês sem conseguir falar, estou conseguindo falar com mais serenidade, com mais equilíbrio, sem muita dificuldade. Estou quase no finzinho dessa minha recuperação. Terminei o antibiótico na sexta-feira, a Maria Dolores também agradecendo, o Arnaldo. Arnaldo, eu vou mandar um babadorzinho para você e outro para Eudócia. Vocês ficaram tão em choque que vocês não estavam nem sorrindo. Eu quero uma foto de vocês sorrindo, vocês estavam tensos demais. Tem que ser uma foto com vocês sorrindo. Mas, então, amigos, amanhã a nossa palestra, e eu vou aproveitando, passando o novo número do nosso Centro Espírita, quem desejar encaminhar algum nome, pedir alguma orientação, um atendimento fraterno, então anotem aí, o DDD 19
E o celular é o 99-456-4473. DDD 19 e o celular 99-456-4473. Então, Roberta se despede. Um beijo para todos vocês. Obrigado, queridos amigos e amigas. Foi uma noite memorável. Graças a Deus. Nós, quando a Leila falava nas dificuldades, né, que nós recentemente estávamos, né, com a nossa fala mais travada, e nós percebemos como nós somos felizes quando temos a possibilidade de expressar, verbalizar o que sentimos, a mensagem que queremos transmitir. E são, como colocamos na nossa reflexão de hoje, por hora temos 5 sentidos bem presentes, porém temos muito mais. Para conseguir esses outros, que possamos expressar neles, precisamos adquirir virtudes. Então, por hora, vamos assim a reboque, né, desse progresso que nós vamos, que aliás, nos impulsiona. Nós vamos sempre sentir limitações, mas as limitações mesmo que nos lembram quanto temos ainda de caminhar, e a nossa humildade, que muitas vezes ainda não está devidamente presente. Então, dito isso, foi aqui um pouquinho longo, né, Leila? Mas vale como reflexão também para que possamos agradecer pela saúde que nos felicitam a existência. Então, até a próxima semana, melhor domingo que vem, e que uma semana abençoada de trabalho e realizações, e, sobretudo, de muito amor no coração de cada um. Seja essa que nós a hora iniciamos. Até lá.